Oi, meus amores, tudo bem? Vamos então dar início aqui à nossa terceira aula sobre o quê? Resistência à mudança. Aqui em Conversas Caveira, de volta à casa. A minha câmara está a querer resistir bués. Estão a ver que ela começa a tremer e as mãos não estão. Ah, agora voltou. Ou seja, a minha resistência, estou resistente a dar este conteúdo, que eu acho que ela é muito profundo e é muito intenso aquilo que estamos aqui a dizer, que é transformador. Quando nós colocamos luz naquilo que que está no escuro, que não está a ser observado, não é? Que não está a ser digerido, acabamos por ver as coisas e sentir as coisas de uma outra forma. E às vezes basta colocar luz num determinado assunto para ele deixar de ter aquele peso que faz com que nós fiquemos resistentes às mudanças. Então, bora lá. Bora, vamos aqui partilhar a nossa tela para não demorarmos muito mais sobre este assunto, tá bem? Então, bora. Nós ficamos aqui nos patamares um, patamar 2 e hoje então vamos aqui falar como vencer essa resistência. Então, o desconhecido assusta o inconsciente. Quanto mais descobrimos sobre o próximo degrau, próximo patamar, mais fácil será alcançar o que queremos, independentemente da área. Por exemplo, mulheres que querem engravidar e têm dificuldades porque o inconsciente diz que o próximo degrau é desconhecido. Ok? E sim, é desconhecido. E o que é que nós podemos fazer? Bom, nós podemos fazer o seguinte: quanto mais entendermos sobre ser mãe, conversarmos com outras mães, mais fácil será quebrar essa resistência e alcançar o nosso objetivo. Eu sei que poderá não parecer tão fácil para quem quer ser mãe e não consegue, mas relaxa, solta e aprofunda sobre o que é isto, o que é ser mãe, o que é, como é que é sentir, ok? Tá bem? Isso é completamente diferente da figura materna, porque aqui colocamos um mentor. Eu aqui passei, né, a parte de associar aqui um assunto. Então torna-se mais fácil a resistência, porquê? Porque é completamente diferente nós termos a informação, a figura materna, né? Porquê? Porque nós colocamos aqui procurar outras mães, procurar outras pessoas, outras informações como mentores, como professor de escola, que nos ensina a ler e a escrever quando não sabíamos. Então, que nos vai passar conhecimento sobre ser mãe, sobre cuidar de ser mãe. Então, a mãe assegurava-nos de irmos para a vida, enquanto que o professor, ele nos prepara para a vida, mostra-nos as ferramentas para nós vivermos sozinhos e com isto, então, sentirmos mais. hum, Preparados para sermos mães, para passarmos para este terceiro patamar. Isto é um exemplo, não é? Uma metáfora que eu estou aqui a fazer. Então, ajuda-nos muito tirarmos, procurarmos a ajuda de um profissional, de um professor, de conhecimentos sobre ser mãe, para conseguirmos então desbloquear aqui o nosso inconsciente e ele deixar-nos avançar. Claro que às vezes aqui tem casos em que precisamos de outro tipo de profissionais, está bem? Ok? Isto aqui era um exemplo. Quando encontrares um mentor que dê a tua opinião, então foge, né? Ok, eu vou explicar isto. A opinião de ninguém importa para ti. Quando alguém me pergunta ou me pede a minha opinião, eu digo que a minha opinião não serve. Tudo o que eu trago é baseado em testes, neurociência, física quântica, observações da vida. Quando entendemos que tudo é energia e que o nosso inconsciente está conectado com tudo, vemos as coisas acontecerem à nossa frente. Tá bem? Então, procura de quem quer dar-te a opinião. Tu não queres opinião, tu queres dados, tu queres coisas palpáveis, coisas que trazem-te resultados, tá? Hum, Descobrindo a figura de pai e mãe internamente da infância é essencial. Então, eu preparei aqui um assunto importante e profundo, mas não muito extenso. Não quero focar muito nisso. Porquê? Porque tudo aquilo que nós focamos aumenta, não é? Torna-se numa proporção maior. Tá bem? Para o mal e para o bem.
Entendemos o processo, sabemos como se forma a resistência. Agora precisamos de uma ferramenta para desconstruir. Eu vou dar aqui uma ferramenta prática, tá bem? Antes de falar sobre isso, precisamos sempre de um exercício. Nós precisamos sempre de um exercício. Antes de nós falarmos sobre o exercício que eu vou dar na prática, nós precisamos sempre de um exercício? Não. Na verdade, nunca precisamos de uma ferramenta ou exercício. Criamos exercícios para a nossa mente consciente, que ela nos engana, né? Dizendo que não somos capazes de fazer sozinhos. Então, nós criamos exercícios para enganar a mente, porque ela acha que nós não conseguimos fazer isto sozinhos. Então, a nossa mente, ela mente para nós. Ela traz-nos factos que comprovem de que nós não somos capazes. Então é para isso, é nessa base que se criam os exercícios. Então, toda a nossa vida começa com uma simples decisão. Eu entendi. Então, agora que tu estás a ver este conteúdo e que tu realmente entendeste este conteúdo sobre resistência, basta tu começares a dizer assim: eu entendi. É aqui que está aquele tijolinho que precisa ser destruído. É aqui que está aquela gavetinha que precisa de ser arrumada. Tá bem? Entendi porque não consigo sair de casa dos meus pais, porque não sei como será morar sozinho, ou porque já morei sozinho e tive que voltar quando o dinheiro começou a faltar. Quando eu me separei e ficou apertado, não sabia me virar sozinha. Surgiu um imprevisto, como a pandemia, e não podia mais ganhar ou gerir dinheiro do jeito que eu sabia fazer. Fiquei na esperança de que a pandemia acabasse e voltasse ao trabalho, mas esse dia nunca chegou. Eu estou a dar aqui metáforas. Os recursos financeiros acabam, né? E o inconsciente, com medo de dar o salto, impede-nos de avançar. Ideias não faltam, mas a coragem não existe porque é desconhecido. Ou seja, ela não chega, a coragem não chega por causa do desconhecido. Não sabemos como seremos tratados se alguém fará o papel da mãe, dizendo não vai, é perigoso. O inconsciente leva-nos de volta ao degrau para baixo, como voltar para casa da mãe. Quando vocês já tiveram que vender as coisas para pagar dívidas, às vezes não dependemos dos pais, mas de uma situação devido à criança ferida na infância. Todo o processo de curar as nossas dores dos traços de caráter serve para trabalhar os processos de resistência na nossa vida. Mais uma vez, eu saliento aqui as dores dos traços de caráter desenvolvidos lá atrás na criança interior, aqueles bloquinhos energéticos, aqueles traumas e traumatizações. Se entendermos esta aula como se fosse um processo e decidirmos, chega, agora não sou mais criança, podemos avançar. Olha-te no espelho e diz: tenho 36 anos, tenho medo de quê? Quando era criança, podia magoar-me e precisava de alguém para cuidar de mim. Hoje, se magoar-me, vou ao hospital, chamo uma ambulância, resolvo tudo sozinha. Se ficar sem dinheiro, vendo água na praia, mas não passo fome, não é? Mas não pensamos assim, ficamos com medo, não é? Como será a minha vida? O que vai acontecer? E se o pior acontecer? Eu agora pergunto-te, o que é o pior? Muitas vezes, faz parte do exercício já. Muitas vezes nós não nos permitimos pensar no pior cenário. Vamos dar aqui um exemplo. Digamos que as conversas com a Vera vá por água abaixo. As coisas não deem mais certo, não tenha mais alunos, deixe de ter pessoas para atender, deixe de ter seguidores, tá? Fico com medo do que vou fazer da minha vida. Se conseguirmos parar e olhar para isso, poderíamos dizer: tá, espera aí, consegui construir isso uma vez. Ou seja, esse potencial existe dentro de mim, certo? Então vamos, segue aqui o meu raciocínio. Se eu começar a construir de novo e não der certo, o que pode acontecer de pior? Pode ser que eu gaste os meus últimos recursos e que a minha situação financeira fique muito apertada. E o que de pior pode acontecer? Pode ser que eu contraia uma dívida. E se eu contrair uma dívida,
o que de pior pode acontecer? Pode ser que eu passe fome, mas espera aí. Se eu sou adulto, eu posso fazer qualquer coisa porque vou passar eu fome. Posso arranjar um emprego, posso virar-me, tenho muitas habilidades e talentos. O que impede de eu trabalhar numa outra área que não estou acostumada? O que impede de eu pedir um emprego temporário até me restabelecer? Vês como não faz sentido eu permitir que a minha família passe necessidade, que os meus filhos passem necessidade? Isso é orgulho. Quando achamos que só podemos crescer numa área específica, enquanto isso poderíamos estar a fazer outra coisa em paralelo ao que queremos. Se sempre buscarmos o que de pior pode acontecer, veremos que os nossos medos não fazem sentido. Se eu terminar este relacionamento, mas tenho os meus filhos, estou casada há tantos anos, tenho 4 filhos, não trabalho, meu marido é o sustento da casa. Não posso separar agora do meu marido, tenho que ficar casada porque o meu marido sustenta as crianças. E se eu separar, apanhar as crianças, né? E for embora, o que de pior pode acontecer? Eu vou ter que trabalhar, deixar as crianças sozinhas, ou colocá-las na creche, ou escola em período integral, arrumar alguém para ajudar-me, pedir ajuda à vizinha, mas não terei dinheiro suficiente. E se passarmos um pouco de aperto em casa, o que de pior pode acontecer? Pode ser que as crianças reclamem? E se as crianças reclamarem, é um período de adaptação. O que de pior pode acontecer? Entendes? Vamos desconstruindo e chegando à raiz do problema. Para cada um, o pior cenário será diferente. Mas, quando fazemos este caminho e vemos que, mesmo no pior momento da nossa vida, pois apoiamos-nos em família, porque somos mais importantes em família, porque sabemos que temos força em família e recursos para sair dali. Nenhuma resistência é capaz de deter-nos, nenhuma resistência que surgiu na infância foi capaz de segurar-nos, ok? Muitas vezes, ou quase sempre, temos medo do pior que pode acontecer, mas não sabemos o que é porque não fazemos o caminho inverso. Não buscamos saber o que é que pode acontecer de pior na nossa vida. Este processo da procura das respostas internas é fundamental para qualquer coisa que tu queiras fazer de diferente na tua vida, num novo patamar. Então eu aqui posso e deixei aqui um exercício prático que tu podes fazer mental de o que de pior pode acontecer, tá? E tu vais ver, vais fragmentando, vais passando passo a passo e vais vendo que, afinal, o teu medo do monstro que habitava debaixo da tua cama e que tinhas medo quando apagavas a luz, porque ele estava lá, afinal ele não existia. E o que de pior podia ter acontecido ou aconteceu quando tu acendeste a luz do quarto e viste que debaixo da cama não estava nenhum monstro? Apenas o desafio de te levantares da cama e ires acender a luz para olhares para debaixo da cama, tá? Então, é essa a mensagem que eu te deixo hoje. Procura-me, manda mensagem, deixa o teu comentário e nós logo à noite vamos ter um encontro no Zoom para aplicarmos exercícios, para aplicarmos uma dinâmica que vai te ajudar a olhar para estes assuntos todos da resistência à mudança. E nós estamos no final do ano, é momento de nós fazermos as nossas mudanças, tá bem? Então, fica bem e eu te vejo logo no encontro no Zoom, tá bem? Beijo!